E vamos agora, então, partir para um outro aspecto que foi falado na coletiva de imprensa hoje com o governador do estado e que era algo que estava gerando muita ansiedade na maioria das pessoas, principalmente setores aí, comércio, indústria, empresarial de modo geral. A gente tem aqui alguma coisa de dados pessoal de casa, né, Grazi? Sim, então, o governo traçou um plano estratégico para a retomada das atividades, né? Então, eles elaboraram um grupo de estudos e aí vamos ter, então, a retomada gradativa, como o governador já vinha falando desde ontem, a retomada gradativa das atividades. Inclusive, a gente tem já os telões preparadinhos aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Olha só, as proibições, né? O que fica proibido até o decreto, a validade do decreto, né? Inclusive proibidos até o dia 7/3, ou na seja, verdade começa a valer semana que vem. Tá valendo ainda o decreto até a semana que vem, dia 1º de abril, mas essas atividades estão proibidas. O transporte coletivo urbano municipal, intermunicipal e o interestadual e a entrada de veículos de transporte interestadual e internacional de passageiros no estado, tanto públicos ou privados, Bruna. Isso é bem importante. Agora vamos ver então o que está permitido parcialmente a partir do dia 30/3, a partir de segunda-feira. As agências bancárias, lotéricas e cooperativas de crédito para serviços bancários presenciais. O que isso significa? Somente aquela questão de que as pessoas precisam ir até a lotérica ou ir até a agência bancária para fazer o atendimento presencial. O que for possível fazer através do internet banking ou por telefone, essa é a recomendação do governador do estado. Temos mais ainda atividades que vão retornar. Vamos lá? A gente tem algumas que, na verdade, elas são gradativas. A gente vê que essa daí é a partir do dia 30, que voltam a funcionar gradativamente, só que com esses critérios que foram elencados e elaborados aí no plano estratégico do governo do estado. E aí a gente tem agora aí, ó, outras atividades que voltam a funcionar parcialmente a partir do dia 1º de abril. Aí sim, Grazi, vamos lá. Que é quarta-feira. Então, voltam as academias, shopping centers, bares, restaurantes e o comércio em geral. Volta também o setor hoteleiro, a construção civil, prestação de serviços em geral, centros de distribuição e depósitos. Claro que, neste caso, a questão da restrição à entrada, né? Assim como já vem acontecendo nos supermercados, aqui só pode entrar tem 50%. Regra. Por exemplo, 50% aí da capacidade do público e estabelecimento podendo estabelecer outras regras ainda mais restritivas. Eu quero que o pessoal aí da produção coloque na tela para mim um QR Code que nós temos para que você possa acessar esse documento completo, porque isso aqui é uma parte do planejamento estratégico que o governo do estado divulgou hoje, que tem uma série aí de recomendações. A gente falou aqui resumidamente para você ter uma ideia da retomada dessas atividades. Mas o fato é que ele detalha, inclusive, como essas atividades que vão retornar devem fazer isso, né? De que forma, quais são essas restrições, essa dos 50% que nós falamos aqui. Então, nesse QR Code que está aparecendo na sua tela, coloca ali o celular, né, como se fosse tirar uma foto, e ele vai te levar direto para esse planejamento estratégico, para você ter aí todos esses dados na sua mão para poder avaliar de forma mais abrangente, né, Grazi? Exatamente. Importante também lembrar que a partir do dia 1º de abril, os autônomos, domésticos e profissionais liberais, aí sim volta a funcionar normalmente, Bruno. E lembrando, né, gente, que isso tudo não tira aquela restrição da gente ficar em casa. Sim, quem São pode, os serviços, né? E é de forma parcial. O resto, festa, praça, boate, reunião de família, não pode. Continua sendo mantida essa restrição. Exatamente. E isso é importante porque para a gente continuar vendo o número de casos suspeitos estagnado ou diminuindo. Então não é festa não adianta, é porque as atividades vão sendo retomadas gradativamente, mas a gente tem que seguir. Quem puder fazer home office, que é trabalhar de casa, vai permanecer nesse regime, e essa é a ideia, é que seja feito com muita cautela e que a gente observe sempre esse aspecto pedido, né? E esse pedido do governo do estado. O governador é muito claro nesse sentido, de que as pessoas permaneçam em casa. Os setores são alguns, são gradativamente e são sob regras e normas muito restritas. Então fique em casa até o dia 1º, a partir do dia 1º é que passa, de fato, a voltar, então, às atividades econômicas parcialmente, Bruna. Parcialmente. Agora, falando sobre isso, Grazi, daqui a pouco eu converso com você de novo, né? A Grazi continua aí sabendo dessas informações, atualizações. Se precisar, a gente te chama. Pode ser? Pode, claro. Porque agora eu quero conversar sobre esse assunto aí, inclusive do planejamento estratégico, com Cláudio Prisco Paraíso, que é quem vai conversar com a gente
e nos falar um pouco sobre esse impacto. Isso já era uma expectativa e uma ansiedade de vários setores e agora, então, de fato, temos um cronograma, temos data marcada para que os serviços comecem a ser retomados. Isso aí já vai começar a ter um impacto positivo nesse sentido, dessa expectativa dos setores, né, Prisco? Boa noite para você. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. O plano de ação, como diz o próprio nome, é estratégico e é gradativo na retomada das atividades. Chama a atenção, não segunda-feira, porque basicamente são as agências bancárias, mas na quarta-feira retornam o setor hoteleiro, shoppings, bares, restaurantes, ou seja, atividades de serviço. Ou seja, já começa a girar a economia e também as pessoas que estavam alijadas da atividade do trabalho vão retornar. E, principalmente, construção civil. Nenhuma atividade econômica gera tanto emprego quanto a construção civil. E isso é fundamental. Ou seja, o cronograma do governo do Estado está sendo cumprido. Aliás, o governador, na terça-feira, à tarde, já falava dessa retomada lenta e gradual na transição com segurança, considerando a questão de saúde. Agora, a mídia nacional começa a divulgar agora, até em função da declaração que deu no início da noite, quando retornava ao Palácio Alvorada, o presidente disse, tem informações que em vários estados já estão retornando. E a mídia nacional já coloca Santa Catarina nesse contexto, o que não confere com a realidade. Porque antes mesmo do pronunciamento do presidente, na terça-noite, o governador já havia sinalizado nessa direção. E aí, sem dúvida nenhuma, o fundamental, colocar muito dinheiro no mercado para a economia brasileira reagir. Maiores detalhes nos comentários de amanhã, no News e no meio-dia. Bruna. Obrigada, Prisco, pelas suas análises aí. Cláudio Prisco Paraíso falando com a gente diretamente de casa, né? Fazendo home office e nos trazendo essa avaliação a respeito das medidas do governo.